Fala moçada, tudo bem com vocês? Olha nós aqui outra vez, vamos que vamos, mergulhando na literatura romântica. A aula passada a gente fez a introdução do romantismo, falou sobre o romantismo europeu, falou sobre os sofrimentos do jovem Werther. Começamos a marcar e construir essa ideia da individualidade burguesa, da subjetividade, que são características românticas, desse amor tresloucado. A gente vai ver muito isso nos poemas, principalmente os poemas byronianos, certo? Esse amor exagerado vai marcar muito também a poesia romântica, beleza? Porque o Werther vai se matar, né, gente? Tem muito isso. Se eu não, né, a vida acaba se eu não tenho você, ou você me rejeita, ou né, alguma coisa aconteceu que nos deixou separados. Então, o amor romântico é esse amor exagerado. Exagerado, jogado aos seus pés, assumir exagerado. Conhece essa música do Cazuza? Ela tem toda... o Cazuza é contemporâneo, né? Não vai falar assim, Cazuza um compositor romântico. Não é isso. Né? Mas que essa música tem características de um sujeito romântico, tem, né? Que diz assim, né? Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Nossa, imagine, cara. Eu não vou mais respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Por você eu largo tudo. Carreira, dinheiro, canudo, até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado. Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado. Por que um amor inventado? É justamente esse amor idealizado. Tá? Então, eu adoro um amor inventado, tá? Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Cara, pensa nessa música, é uma boa referência para você colar aí com as características românticas, lembra dela. Perfeito? Então vamos que vamos, cara. Ó, aula 10, o romantismo, então, no Brasil. A gente vai estudar poesia, prosa, tá? O teatro vai ficar ali só para vocês conhecerem, tem ali, né, algumas peças, mas eu nunca vi aparecer também no Enem, então vamos ficar tranquilo com ele, eu só falo en passant para vocês. O que temos aqui? Poesia romântica, começando com ela. Características e autores da nossa poesia. Gente, nós vamos trabalhar três, tá? Eu vou deixar tudo organizado aqui para vocês, fica tranquilo. 3 gerações, tá? Primeira geração é indianista, a segunda geração byronista, beleza? Que é ou ultra romântica, e a terceira e última geração é a condoreira. O condor é o pássaro que vive no céu, que simboliza a liberdade, onde a gente tem o Castro Alves e a luta pela libertação, né, dos escravos, a abolição da escravidão no Brasil. Então, 3 temáticas bem diferentes, certo? A primeira, indianista, e eu já vou explicar por quê. A segunda, com relação a esse ultra-lirismo, ultra-romântico, e a terceira com relação à questão dos escravos. Vamos lá! Gonçalves de Magalhães foi o primeiro sujeito a escrever um poema romântico, Suspiros Poéticos e Saudades, inaugura o nosso romantismo, tá? Nosso romantismo na poesia. E o Gonçalves Dias é o principal autor aqui desse período, tá? Por exemplo, Canção do Exílio, tá? Por exemplo, vamos na Canção do Exílio aqui, ó. Daqui a pouco eu volto para aqueles slides. Quero ler um textinho com vocês, olha lá. Cara, quem não conhece aqui, né? É mais conhecido que isso aqui, acho que não tem, tá? Um texto muito, muito, muito conhecido. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Tá? Sabiá, lá, vejam que tem, né? Palmeiras, gorjeiam, né? Ele vai construindo o teu texto aqui. O texto dele. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vozes têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Gente, onde que foi parar esse verso aqui? No hino nacional. Vejam como esse poema marcou época, né? Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Opa! Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, aonde canta o sabiá. De um livro chamado Primeiros Contos, 1847. Esse aqui é
o super poema mais do que batido, Canção do Exílio, mas eu não podia deixar de trazê-lo aqui. Por quê? Vamos lá. Ao invés de a gente ficar decorando características, vamos ler o texto e, sabendo que é um texto romântico, a gente começa a montar as características. Primeiro, ele vai falar da terra dele. E aqui a gente já vê uma grande característica, né, que é o nacionalismo. Tá? Essa primeira geração também vai ser conhecida como geração nacionalista. Tá lá, características, né? Saudade da pátria. Tá? Então, o que é que está acontecendo no poema, cara? O eu lírico, lembra disso? A voz do poema, o narrador, entre aspas, do poema, ele está falando assim, eu estou fora do Brasil, na verdade o Gonçalves Dias estava em Portugal, em Coimbra, e de lá escreve, e ele fala assim, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Lá o quê? Lá onde? Lá para o Brasil. Então ele tem saudades da terra. Só que ele idealiza essa terra, idealiza a infância que passa lá. Certo? As palmeiras, o sabiá, ele fala que o sabiá gorjeia, ou seja, canta melhor aqui no Brasil do que lá onde ele está, que é Portugal. Então, culto ao passado, à infância, o sentimento exagerado, é ou não é? Nossa, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que ouça o sabiá, o inferno, né? Descrição da natureza, religiosidade não aparece nesse poema, mas vai aparecer em outros, e o amor impossível, que também aqui ele não está falando de nem amor e nem de índio, que a gente vê daqui a pouquinho, tá? Mas você já começou a montar algumas características dessa primeira geração. Culto ao passado, saudade da pátria, sentimentalismo exagerado. Beleza? Bom, o que mais que a gente tem? Nacionalismo, o culto à natureza, o passado. Agora vamos entrar aqui, né? Outra grande característica da primeira geração também conhecida como nacionalista ou indianista. Isso aqui, gente, anota aí, isso aqui é a questão, uma característica, para mim, mais marcante e mais forte e que mais costuma aparecer no Enem, certo? Que é o mito do bom selvagem, ou seja, o indianismo. O que é o mito do bom selvagem? Bom, vamos por partes aqui, com tranquilidade. Presta atenção em mim agora, escuta o que eu vou te contar. Bom, o Brasil está passando por uma série de transformações no século XIX. Duas vão ser as grandes transformações, certo? Uma, a nossa independência, e a outra, a abolição da escravidão. A abolição da escravidão em 1888 e a nossa independência em 1822, beleza? A gente se separa de Portugal. O que é que a gente vai ver aqui, gente? A gente vai ver que o Brasil, então, a exemplo, né, e emulando, tomando como exemplo os outros países europeus, ele vai começar a se preocupar com uma questão. E a questão é a seguinte, gente, agora que nós somos o Brasil, agora que a gente mandou os portugueses, né, embora, nós temos algumas questões latentes para a gente resolver, né? Uma delas é quem somos nós, porque agora nós não somos mais portugueses. Quem somos nós? Quem somos nós, os brasileiros? E eu falei para você e você já sabe, né? Quando a gente fala isso, é uma pergunta sobre a nossa identidade. E eu conversei com vocês, aulas passadas, que a nossa identidade, ou qualquer identidade, sempre ela é construída. A gente não chega e colhe uma identidade. O brasileiro é isso. Isto é a essência do brasileiro. A gente não acredita mais nisso. O olhar hoje sobre esse tipo de tema não permite que a gente faça isso. Por quê? Porque é um olhar que, se você imprimir aos outros o seu olhar sobre o que, ou suas impressões sobre o que é um brasileiro, o que deve fazer um brasileiro, ela seria uma visão autoritária, né, de como deve se comportar, o que deve fazer, que língua deve falar no brasileiro. Perfeito? Então, né, como é que a gente vai fazer isso? Somente, né, com respostas grandes. Só que a literatura, a cultura, né, ela sempre se preocupou com a imagem, ou retratar, ou buscar uma autoimagem e uma identidade para o país. E o romantismo no mundo, na Europa, né, como eu falei para vocês, os europeus vão lá traçar e forjar a sua identidade através da bravura, da honradez, da força, do cavalheirismo dos personagens medievais. O Brasil não tem Idade Média.
Então, o brasileiro pensa assim, né? O pessoal que fez a independência fala assim, gente, agora que nós não somos portugueses mais, nós somos brasileiros. Mas quem é o brasileiro? Vamos ter que forjar uma figura para ser o brasileiro, um modelo para ser o brasileiro, um herói para constar nos nossos poemas e nas nossas... e nos nossos romances românticos, para ser exemplar, né? Para ser a moral, para ser o herói, enfim. E aí a gente olha para o nosso passado e fala assim, gente, aqui a gente tem o quê? O homem negro, a gente tem aqui o português e aqui a gente tem o índio. E aí, galera, vamos pensar, o português, pô, acabamos de mandar o português embora. Pô, mas o português podia ser embora, podia, mas né, não dá, gente. Né? Ele acabou de ser mandado embora, rompemos, né? Cortamos relações aqui, não tem como fazer isso. Bom, vamos pensar outro, então. Vamos fazer o seguinte, que tal se a gente... O negro. Pô, o negro tá aí, não é fortão, não dá, cara, escravidão, né? Como é que a gente vai fazer um herói escravo, certo? Bom, a gente tem problema e vira assunto no século XXI um filme como Pantera Negra. Imagine herói romântico no século XIX negro, certo? É óbvio que culturalmente, socialmente era impossível isso. E o índio? Pô, mas o índio também, o índio é desse tamanho aqui, né? É meio estranho, usa aquelas coisas, claro, como é que a gente vai fazer um herói? Né? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai idealizar o que eu chamo de crossfitar o índio, velho. Já viu propaganda de crossfit? Aqueles outdoor bonito, tem um cara assim, tudo fortão, uma mulher linda, maravilhosa, tal. Né? Esses caras são tudo, né? É claro que o cara pode ser fortão, tal. Mas quando você chega pra ver a real do cara, né? O cara não é tão fortão, tão bonitão, tinha lá um pouco de Photoshop, tal, o olho dele nem era azul, o olho dele é meio cinza, meio castanho, meio, né? Todo mundo tem. Pô, que chato, né? Ou seja, eu idealizei. Eu fiz uma propaganda daquilo de forma idealizada, para que quando eu passasse ali o Shiba magrinho desse jeito, passasse ali e visse o tórax, né, o abdômen daquele cara, ele falasse assim, meu Deus, eu tenho que me inscrever nessa escola, eu quero ser como esse cara. Mas esse cara tem a sua imagem idealizada. Aí você chega nas aulas de CrossFit, o que tem lá? Só uns caras tipo eu, assim, tipo, tudo atrapalhado, tudo cansado, certo? Não tem aquelas mulheres maravilhosas, aqueles homens, todo... Com o corpo todo torneado, olhos azuis e tudo mais que a gente imagina. Por quê? Porque tem uma idealização do amor e da perfeição e do corpo. Beleza? O romantismo vai brincar não, né? Vai usar isso. O índio é a mesma coisa. O índio que a gente vai ver aqui na poesia, e principalmente nos romances do José de Alencar, é um índio extremamente idealizado. O que é isso? Ele é um mito, né? E ele vai ter a sua fundação dentro dessa ideia aqui do Rousseau e do Montaigne. Montaigne, cara, o Montaigne é um filósofo do século XVI, e quando descobriram aqui as Américas e tal, levaram uns índios para lá. O Montaigne foi a uma feira francesa onde tinha uns índios. E ele cunhou essa ideia, que é uma ideia completa, que é uma ideia só, né? Não tem laço nenhum com a realidade, que seria o bom selvagem. O que é o bom selvagem? Um homem, certo? Que está lá no meio da floresta amazônica, aqui, sei lá, aqui, né? Tinha índio para dar, tinha muito índio aqui, né? Nas nossas florestas. E ele fala assim, esse homem, esse índio, esse é o embrião, o embrionário, né? O homem puro, o homem sem malícia, o bom selvagem. Por quê? Porque nós, europeus, nós que moramos na cidade, nós que estamos aqui, nós temos o quê? As ambições, a ambição de poder, o ciúme, a corrupção, o assassinato. E o bom selvagem não. O bom selvagem é o homem antes da corrupção por conta do dinheiro, do vil metal e tal. Tem algum cabimento? Isso não. Certo? Mas o índio não tinha, tudo bem. Mas ele tinha outras coisas, ser humano igualzinho. E ser humano, né, tem o germe da ruindade, como tem o germe da bondade, né, ali incubado nele. A gente sempre está passível às melhores e às piores ações. O índio era a mesma coisa, por isso que é um mito. No século XVIII, veja, um século somente antes do romantismo, o Rousseau vai traçar a mesma ideia. Vai trazer um pouco a mesma ideia.
né? O homem, no seu estado de natureza, é um homem tranquilo, é um homem não sei o quê, né, que se envolve. Beleza? Bom, esse mito do bom selvagem vai ser explorado e muito aqui no Brasil. Veja que nós tivemos que fazer uma solução diferente. Então, o europeu vai ter o seu mito do cavaleiro medieval. E nós vamos ter o mito do índio. Por isso, essa primeira geração chama geração indianista. Beleza? Bom, isso vai repercutir em uma ópera super famosa, que é a adaptação disso do Carlos Gomes, a ópera chamada O Guarani. Conhece, cara? Tan, 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 deixa eu pegar minha batuta. Pam, paranam, pam, 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 pam. Pam, paranam, pam, paranam, pam, 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 pam. Ah, sacou já, né? É a música da Voz do Brasil. Essa mesmo. Na verdade, não é a Voz do Brasil. Chama-se O Guarani. É uma ópera do Carlos Gomes. Ah, olha o intertexto, que bacana aqui. Adivinha? Vamos ver se você sabe essa... vou te fazer uma pergunta, você responde aí. De quando é instaurado no Brasil o programa Voz do Brasil? Esse aí que você desliga o rádio às 19 horas. Aonde? No governo do Getúlio Vargas. Qual é uma característica do governo do Getúlio Vargas? O autoritarismo e o nacionalismo. Então não é à toa, ele funda esse programa chamado Voz do Brasil para conversar com os seus eleitores, com o povo brasileiro. E escolhe como pano de fundo, ou ele ou os seus marqueteiros, uma música que diz muito sobre essa verve nacionalista, que é justamente o Guarani de José de Alencar, que é um símbolo dessa brasilidade. Vejam, cara, vejam os símbolos e as simbologias disso tudo. Olha que interessante, que bacana. Então, quando você vai falar sobre nacionalismo, sobre identidades nacionais, não esquece desse papo aqui. O Guarani, o romantismo e essa história toda que eu acabei de contar. Beleza? Bom, falando então na primeira geração e falando no indianismo, saca só aqui, ó. A gente tem um poema que se chama Ijuca-Pirama. A história de Ijuca-Pirama é a história de um índio que, após sendo capturado por uma tribo de inimigos, né, ele vai conseguir se livrar desses inimigos e salvar o pai. O pai era cego, tal, ele volta para lá, o pai dá uma mijada e ele fala assim, você tem que morrer lá nessa guerra, né, porque senão não é corajoso o suficiente. O que é isso, professor? É isso mesmo. O pai fala assim, você não é meu filho, porque você fugiu. Ele tinha sido capturado, e você lembra, né, gente? Um índio, quando é capturado, ele vai ser o quê? Devorado. Né? O ritual de antropofagia que busca pegar a força do inimigo. E ele fala, não, deixa, depois eu volto aqui, mas eu tenho que ajudar meu pai. E o cara vai ajudar o pai? Não. Né? Porque o pai fala assim, não, você vai voltar lá. E ele volta, e aí sim, né, ele se destaca como um grande índio, e o pai fala, um índio que narra essa história fala assim, meninos, eu vi. Esse Juca-Pirama era o índio mais foda, mais bravo, mais retumbante que eu já conheci. O que a gente tem aqui na figura do Juca-Pirama? O índio idealizado. Perfeito? Gente, eu deixei uns trechinhos aqui, dá uma olhada aqui, senão a gente não vai conseguir terminar. Tá? Vamos para a segunda geração. Então, a primeira, indianismo nacionalista. Tá? E Gonçalves Dias, o principal poeta. Bom, segunda geração, byroniana ou ultrarromântica. Então aqui você já saca pelo nome, cara. Ultrarromantismo é o exagero extremo. Então aquelas características, os caras adoram uma mulher morta, velho. Vamos lá, ver se a mulher adora uma mulher branca, mortinha ou semi-morta, né? Tem todo esse amor impossível, o amor exagerado, o amor idealizado, o que a gente chama de o amor romântico, tá? Principal influência, Lord Byron, poeta inglês que cunhou, né, essa estética, que inventou essa estética. Por trás dos poetas e das temáticas, o mal do século, a tuberculose. Tá? Temas como tédio, desgosto, sofrimento, morte, amores idealizados. Muita gente fala, né, que, cara, quem consegue ler poesia romântica, ultra romântica, melhor dizendo, é sempre adolescente. Adolescente adora esses rompantes, esse amor que se não é daquele jeito, se o cara não gosta, é melhor você morrer. Vou morrer, não dá, não consigo viver. Esse exagero é um exagero bem romântico. Tá? O principal nome aqui é o Álvares de Azevedo, cara, né, que escreveu um livro lindo, maravilhoso, que eu gosto bastante, de poesia, que é o Lira de 20 anos.
Poeta sonhador, bem louco, tá? Outros poetas da segunda geração e vamos aos poemas, tá? Aqui 4433, que a gente chama de soneto, tá? Pálida luz. Veja que as mulheres sempre têm essas referências. A palidez, certo? Né? O amor que não se resolve, o amor que não se consuma porque ela está morta. Pálida luz da lua sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Percebam que ele está falando o quê? A mulher está onde, gente? Pálida a luz da lâmpada sombria. A mulher está morta, cara, olha onde que ela está. Sobre o leito de flores reclinado. Interpreta aí para mim. O que é um leito? Leito é cama de flores. Aonde que tem que você dorme que está cheio de flores do lado? No caixão. Ela está no caixão. E aí ela fala assim, não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti as noites eu virei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Ah, o exagero. E aqui mais um, né? Adeus, meus sonhos, eu plantei e morro, não levo da existência uma saudade. Olha só que cara melancólico. Eu não levo uma saudade dessa existência, tá? E tanta vida no meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Então, quando eu era moço, já os meus sonhos já foram pro pau, já estou angustiado. Misérrimo, voltei meus pobres dias, a sina doida de um amor sem fruto. Então ele está apaixonadão, só que ele sabe que esse amor não vai dar em nada, sem fruto. E minha alma, na treva, agora dorme como um olhar que amor te envolve em luto. Que me resta, meu Deus? Morra comigo, a estrela de meus cândidos amores. Já não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Ah, meu Deus. Muito bom, muito bom. Beleza? Então, o exagero dessa segunda geração, chamada geração ultra-romântica ou byroniana. Presta atenção, destaque para a fisionomia das mulheres, brancas, pálidas, a luz sempre assim, né, meio sombria. A gente tem assim um apreço para essa coisa lânguida e morta, tá? E todo esse exagero, de adjetivos que a gente vê nos poemas. Para fechar, aqui, terceira geração, condoreira. Por que condoreira? Porque ela faz uma referência ao condor, ou seja, ao passo. Parece uma águia voando e sobrevoando o espaço. Principal poeta, o Castro Alves, que vai fazer uma poesia social também amorosa e também descritiva da natureza. Mas principalmente, tá, gente? A gente vai focar aqui. É aqui que aparece o Castro Alves. Poesia social, o poeta dos escravos. Algumas obras ali, linguagem retórica. Bom, o Castro Alves vai estar ligado, né, aos movimentos abolicionistas, não vai ver o abolicionismo ocorrer no Brasil, mas vai dar voz, vai dar, né, a grande poesia com essa temática no Brasil. Era uma poesia para ser declamada, então vocês vão ver que ela se encaixa muito por isso que eu falei ali, numa linguagem retórica e grandiloquente. De discurso. Eu plantei e morro, tá? Beleza? Temas abolicionismo, república versus monarquia, tal. Principalmente, galera, né, quando cai aqui, tá? No abolicionismo. Ou, de vez em quando, muito de vez em quando, uma poesia amorosa, né? Só para pegar aquele cara que decora os autores, fala assim, Castro Alves abolicionismo, Castro Alves abolicionismo. Daí ele chega lá e não lê o texto, vai na questão e se dá mal. Beleza? Bom, O Navio Negreiro, para mim, um dos poemas mais maravilhosos. É um poema que vem com trilha sonora. Saca só, gente. Ele vai falar sobre um navio, é como se tivesse um condor que fosse um eu lírico, né? Como se fosse um drone. E ele está lá de cima, no céu, no espaço, olhando o navio que vai tentando se escapulir. É um navio negreiro, navio que transporta escravos. Beleza? E ele vai falar que esse navio, ele vai descrever esse navio. Era um sonho dantesco, Dante Alighieri, né? Dantesco, ou seja, era um sonho infernal. Cara, ele te joga dentro do inferno nesse poema. O tombadilho,
que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Eu vou dar uma cantada aqui para vocês sentirem, né, a melodia, como eu falei, essa coisa meio grandiloquente. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia, mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja-se no chão resvala, ouve-se os gritos, o chicote estala, e ouve-se mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. Por que eu falo que esse... porque, né, isso é só um trecho, gente, de um poema que é um poema bem extenso, certo? Alguns cantos, ele é bem extenso. E aqui é a parte, o filé mignon, uma parte mais bonita e mais, né, pancada, certo? Que, né, você vê o chicote batendo nos velhos, os velhos arqueando, o tinir de ferros. Por isso que eu falo que ela vem com trilha sonora, porque você ouve o barulho dos ferros, né? Os negros todos enfileirados, presos numa só cadeia, ou seja, presos, né, fisicamente, porque eles estão com os cadeados, né, as correntes nos pés que vão os ligando, e também estão ligados por um destino comum, né, que vão ser tratados como coisas, como mercadoria, num país que eles nunca ouviram falar, num lugar que eles nunca viram antes, que é agora o Brasil. Vamos lembrar, gente, o Brasil é o país que mais recebe mão de obra escrava no mundo, certo? O tráfico negreiro, né, uma das grandes manchas de todo o Ocidente, né, tem uma mancha muito, muito grande e importante no Brasil. A gente não pode esquecer isso, né? Milhões de pessoas vieram acorrentadas para cá, certo? As pessoas não queriam vir para cá, não era uma chance de trabalho vir ser escravo aqui e quase morrer, né? Elas eram retiradas do lugar onde estavam, né? Eram feitas escravos muitas vezes pelos próprios traficantes negros que estavam lá e postos a serviços deste comércio de almas. Homens negros eram comercializados e eram escravos, tidos como aptos a esse trabalho de ser uma coisa, né, um objeto. Esse era a ideia do século XIX. E nunca a gente traficou tantas almas negras, tá? Nunca a gente teve um comércio, né? Os grandes empresários do século XVIII, XIX eram os caras que traficavam os escravos, né? Isso dava muito dinheiro, era um negócio muito lucrativo e muito bom. Perfeito? Esse poema é o poema para se pensar nisso, é uma voz muito forte e muito pensante sobre esse assunto. Beleza? Não percam a oportunidade, leiam inteiro. Deixo aqui mais uma dica, né? Escutem o Caetano, dá aí um Google, o Caetano Veloso faz uma adaptação junto com a Maria Bethânia desse poema. Escuta para fechar essa aula. Beleza? Tranquilo? Eu ia deixar o link, esqueci aqui de colocar o link no slide. Mas dá uma googada aí, Caetano Veloso, O Navio Negreiro, que você vai achar. Gente, um prazer, novamente, reitero, estamos lá no Palavrão, eu e Cleusa Secato, principalmente no YouTube, então curte a gente lá, acompanha a gente, dá um joinha, se inscreve no canal. Também estamos no Insta, segue a gente lá, Facebook, Palavrão também, e também no Aprova Atualidades. Não esquece, e lá você tem todo o arsenal que você precisa de repertório para a sua redação bombar neste Enem. Vamos que vamos, galera! Tamo junto! Um abraço, escreve aí, qualquer dúvida, qualquer elogio, beijo para todo mundo. Tchau!